razoavelmente aqui, não é difícil. Pode? Não Pedro, pode colocar no ar. Pode. Esse aqui pode puxar também? Eu só penso assim, Alessandro, bota no ar. se a senhora for falar, pode falar e direcionar o microfone depois para eles. Tá? Só eu falo. Então Só eu falo. Bom, pessoal, bom dia a todos. De uma forma muito dinâmica e muito direta e muito objetiva, eu quero fazer essa coletiva de imprensa com o objetivo de dar a conhecer para toda a sociedade e para a família da vítima qual é o posicionamento, qual é a postura do Ministério Público sobre este caso, né, que recebe nomes como do gerente do Sicredi de Antagorda, caso Potric, etc. Eu estou acompanhado aqui pelos familiares do Decujos, pela viúva e pelo filho, que conheci na manhã de hoje, sabendo da coletiva de imprensa, quiseram, antes disso, conversar com o promotor de justiça do caso, conversar comigo, e eu os conheci, então, nesta manhã. Foi uma conversa bastante difícil, bastante emocionante, e eles fizeram questão de estar junto, estão comigo aqui na coletiva. Eles não vão se manifestar, estão bastante emocionados, até pelo que foi conversado anteriormente, e peço então que todas as perguntas que por acaso existam na sequência sejam feitas para mim, tá? Eles estão aqui realmente para acompanhar apenas. Gente, de forma bem objetiva, eu acompanhei a coletiva que foi dada pela polícia meses atrás sobre esse caso, e aquela coletiva foi bastante delongada, foi bastante extensa, até porque o delegado de polícia precisava dar a conhecer à sociedade tudo que existia de elementos de prova, de indícios, tudo que tinha na investigação até então. A minha ideia hoje é bastante diferente, já que aquilo que já tem dentro do inquérito, que já tem dentro do processo, já é de conhecimento de todos. Então, basicamente, é dar conhecimento qual é a atitude, qual é a postura que o Ministério Público, então, vai tomar a partir de agora. O Ministério Público recebeu os autos do inquérito no dia 1º de abril. Hoje nós estamos no dia 11, então 10 dias, né? Ficamos 10 dias, eu e minha equipe, nos debruçando sobre esses autos de investigação para tirarmos uma conclusão. E eu faço isso com muita tranquilidade, porque eu quero dizer a vocês que eu não participei da investigação. Em nenhum momento o promotor de justiça participou de qualquer diligência durante toda a fase investigatória. Eu recebi os autos do inquérito prontos. Toda a investigação foi conduzida pelo delegado de polícia, pela sua equipe, pelos policiais. Então eu pude analisar a investigação com bastante imparcialidade, com bastante, assim, do alto da colina. Analisei as provas que existem, os indícios que existem. E, gente, eu sou um promotor de justiça com quase 20 anos de carreira. Eu sou filho de promotor de justiça. Eu estagiei numa promotoria de justiça, mesmo antes de ingressar na faculdade de Direito, e depois, durante toda a faculdade de Direito, estagiei dentro de uma promotoria de justiça. Fora isso, eu sou professor universitário há mais de 10 anos, tanto dentre outras, das cadeiras de Direito Constitucional e de Direito Processual Penal, de Processo Penal, que são matérias que dizem respeito bem ao caso aqui concreto. E melhor do que ninguém, eu sei que dos crimes materiais, aqueles que deixam vestígio, em princípio, e o ideal seria que nós tivéssemos o exame de corpo de delito. O ideal é que nós tivéssemos uma perícia no corpo do Jacir Potric, para que nos dissesse exatamente como da causa mortis, como tudo aconteceu. Os crimes materiais, isso eu ensino na faculdade, eles carecem, em princípio, do exame de corpo de delito. Então eu me debrucei sobre esse inquérito, que é um inquérito de homicídio sem corpo, que é um inquérito de homicídio sem perícia, exame de corpo de delito, e tive que me fazer a pergunta, e durante essas noites todas, esses 10 dias, eu tive que me fazer essa pergunta. Foi ele ou não foi?
Essa era a pergunta. Foi ele ou não foi? Existem elementos, existem indícios, fora do exame de corpo de delito, que não há nos autos, mas existem elementos, existem indícios, existem provas. Eu me convenci como promotor de justiça, experiente, vergastado já de tanta batalha aí fora, que foi ele. E a resposta é positiva. Foi ele. Foi ele. E no dia de hoje, poucos momentos atrás, ingressei então com a ação penal, com a denúncia, tá? Que é uma denúncia onde eu imputo ao Carlos Patucci o crime de homicídio triplamente qualificado, mais o crime de ocultação de cadáver. Tá? O pensamento que eu tive ao longo desses 10 dias é, convencido de que foi ele, por toda a prova que existe dentro do processo, pelas imagens, pela postura dele logo após o cometimento do crime, pelas contradições dos depoimentos dele, dos seus funcionários, jardineiro, pintor, esposa, pela postura dele durante a investigação, que talvez tenha sido a única pessoa de Antagorda que não contribuiu com a polícia para a elucidação dos fatos. Pelo contrário, prejudicou, apagou o vídeo que possuía pessoal da sua residência do momento dos fatos, do dia dos fatos. Aquela filmagem, aquelas imagens de ele logo após o crime, modificando as câmeras para que elas não apontassem mais para o quiosque onde aconteceu, onde foi o local do crime, para que certamente pudesse a partir de então retirar o corpo, né, e não ser filmado. Enfim, todos esses indícios, todas essas provas me levam à conclusão de que foi ele, sim. Tá? E a partir daí, eu não conseguiria dormir tranquilo, eu não conseguiria imaginar que estaria fazendo justiça se não denunciasse aquele que eu considero que é o autor desse crime bárbaro e horrendo. A partir daí, a peça acusatória talvez seja a denúncia mais longa que eu já fiz até hoje. Uma denúncia geralmente tem 3, 4 páginas, essa aqui tem quase 20. Cópias vão ser disponibilizadas aos senhores da imprensa. E basicamente isso, ele está sendo acusado a partir desse momento de homicídio triplamente qualificado, por asfixia, o que se pode concluir a partir do momento que não tem sangue, nem restos, nem DNA, nem couro cabeludo, nada dentro do local do crime. Motivo torpe, que é aquele motivo do desentendimento entre eles que havia e que já os fazia quase inimigos, né, mesmo que morando no mesmo condomínio. E também o recurso que impossibilitou a defesa, porque toda a cena do crime dura menos de 1 minuto. Eles coabitam dentro do quiosque onde acontece o crime menos de 1 minuto. Não dá tempo de discussão, não dá tempo de briga, não dá tempo de contenda. Não houve uma briga ali dentro, não houve uma discussão. O que houve foi um apanhamento de surpresa, tá? Provavelmente pelas costas, inclusive, né? Se imagina que a asfixia tenha sido desta forma, ou inclusive desta forma, né? Seria pelas costas, tá? E o que qualifica o crime de homicídio. Então ele está sendo acusado de homicídio triplamente qualificado e mais o crime de ocultação de cadáver. E todos sabemos que este corpo, e hoje a gente já fala em restos mortais, né? Porque pela passagem do tempo nunca apareceu. Essa família aqui nunca pôde sepultar o seu parente. Esse filho nunca pôde sepultar o seu pai. Essa esposa nunca pôde sepultar o seu marido. Então, é um crime diferente. Né? Eu tive dentro da peça acusatória, e até para convencer o Poder Judiciário para receber, ela carece de recebimento. Para que isso vire um processo, o Poder Judiciário, a juíza de direito responsável aqui da comarca, precisa receber essa ação. Tá? E até para fins de convencimento, eu juntei um anexo 1, onde eu junto doutrina e jurisprudência que permite, sim, que em crimes materiais, em crimes deste naipe, o processo aconteça, a denúncia seja recebida, mesmo sem o corpo. Porque, vejam, isso seria premiar, isso seria coroar o bandido de um crime perfeito.
Ora, a doutrina, em regra, a lei, em regra, exige o corpo para que seja processado o crime de homicídio. Pois muito bem, e se não há corpo? E se o assassino, se o homicídio conseguiu realmente dissolver em ácido, como a gente, é uma das hipóteses, enterrar em algum local, né, que a gente não saiba onde é, bom, então vamos coroá-lo com o não processamento. Ele cometeu o crime perfeito. Não, pode ser assim. Então a doutrina e a jurisprudência permitem sim que em casos excepcionais exista um processo de homicídio, a acusação de homicídio mesmo sem corpo. É possível, tá? Que é o caso dos autos, onde existe uma prova, um exame de corpo de delito indireto, formado por prova testemunhal, no caso dos autos por imagens, por contradições de depoimentos. Tá? Nós temos muita coisa aqui dentro, não temos o corpo. Essa família não tem o corpo para enterrar, mas nós temos muita coisa aqui dentro. Tá? Então eu faço um anexo 1, como os senhores depois vão poder acompanhar, onde eu, na verdade, tento convencer o Poder Judiciário daquilo que eu estou convencido, de que há indícios e provas suficientes para processar Carlos Patus por esse crime. Tá? E aí eu encerro, como eu disse, hoje é bastante dinâmico, bastante direto, daí também fico aberto aos questionamentos dos senhores. Tá? Eu faço um anexo 2 à denúncia, onde eu estou requerendo a prisão preventiva do acusado. Não é. Prisão preventiva. Não é prisão temporária, não é uma tentativa de reiterar a prisão temporária que antes foi decretada. São dois tipos de prisão diferentes. Tá? Prisão temporária é uma coisa, e ela só existe no curso da investigação, nem existe no curso do processo. Agora a gente já tem processo. Tá? Então eu estou requerendo a prisão preventiva do denunciado, porque eu entendo que existem elementos de prova, que os artigos 312, 313 do Código de Processo Penal estão preenchidos, tá? Até porque o acusado tem dupla cidadania, tem condições financeiras e pode se evadir a qualquer momento, inclusive para o exterior, inclusive para fora. Tá? Então, a partir daí, eu estou requerendo do Poder Judiciário a prisão preventiva dele. É diferente da prisão temporária, que antes foi... São outros requisitos, são outras condições. Os senhores vão poder acompanhar muito bem aqui com as cópias que eu vou disponibilizar aos senhores, quais são os fundamentos que eu trago à baila. Um dos fundamentos da prisão preventiva é o abalo à ordem pública. Me digam, senhores, qual é o crime aqui na nossa região que tenha causado um abalo maior a toda a sociedade, não só essa família, mas a toda a sociedade de Antagorda, e não só a sociedade de Antagorda, que se mobilizou e que se colocou ao lado da polícia, né, na coleta de informações de todos de Antagorda, menos uma pessoa. Todos de Antagorda passaram a auxiliar a polícia, menos uma pessoa. Tá? E não só de Antagorda, a região toda. E mais, isso é notícia, foi notícia e é notícia estadual. Tá? Talvez seja um dos crimes mais paradigmáticos que nós tenhamos no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Eu posso comparar esse caso, vamos lá, até pela similitude, ao do goleiro Bruno, da Elisa, do Bola, né? Onde também nós não temos aí a materialidade, o corpo. Lá se sabe o que aconteceu com o corpo, pelo menos. Porque um dos coautores do Bola diz, dado aos cachorros para comer. Aqui a gente não tem isso. Nem isso. Nem se sabe o que aconteceu. Mas é muito semelhante, é muito parecido. E lá a denúncia foi recebida, os denunciados foram presos preventivamente e foram condenados. Foram levados a júri e foram condenados pelo tribunal do júri. Queremos que a mesma justiça seja feita neste caso concreto aqui. Isso que eu tinha a dizer aos senhores. Passo aos senhores, então, peço a Vênia, então, de por aqui, que passe, pegue uma e passe as demais, que o mesmo veículo de comunicação fique só com uma, tá? Porque nós temos vários veículos de comunicação aqui. Fico à disposição das perguntas dos senhores. Promotor, nesse inquérito que veio no dia 1º de abril, veio a conhecimento de algumas perícias que diziam que faltavam. O que veio nessas perícias? Chegou a ter algum... Nada. Absolutamente nada? Nada. As perícias foram inconcludentes. Não se encontrou naquele resto de fogo que existia lá, algum tipo de DNA, nada. Elas voltaram negativas.
Promotora, outras pessoas também vão ser indiciadas além do Patrício? Por enquanto, não. Nós temos a prova em relação a ele. Tá? O homicídio foi praticado por ele. Estavam só vítima e réu dentro do quiosque quando do homicídio. O homicídio foi cometido por ele. Há uma linha de investigação que denota que talvez o outro crime, a ocultação de cadáver, possa ter participação de mais pessoas. Tá? Nós não temos a prova concludente disso, portanto ninguém foi denunciado além dele por este crime por enquanto. Nada obsta que seja ditada a denúncia na sequência, se nós tivermos uma prova mais contundente a esse respeito, para ser denunciado alguém mais por esse crime. O senhor aguarda essas provas por parte da polícia ainda? Não tenha dúvida. Este é o acordo que eu tenho com a Polícia Civil de Antagorda, no sentido de que a investigação não terminou. A investigação não para por aqui. Isso eu dizia para a família anteriormente. A investigação não terminou. Tá? Ela permanece. E, inclusive, a partir de agora, podemos ser feita pelo próprio Ministério Público. Tá? Mas a polícia em si, ela não vai parar de investigar. Ela não vai parar de procurar os restos mortais de Jacir Potric. Nós queremos saber o que aconteceu. Ou, pelo menos, saber o que aconteceu. Talvez, se essa ideia do ácido, realmente... Então, a gente não tem mais nada. Essa é a grande verdade. Isso já foi passado anteriormente para a família. Né? São notícias terríveis para dar para uma viúva, para um filho, mas a conversa assim, foi dura, mas foi sincera. Né? Mas nós queremos saber. Então, nós temos uma linha de investigação também nesse sentido, de busca da origem desses ácidos, desses produtos químicos. Vamos seguir. Então, a investigação não terminou. Qualquer nova informação que a Polícia Civil tem, ela vai reportar ao Ministério Público, o Ministério Público traz ao processo. Doutor, fora as imagens que já foram divulgadas pelo Ministério Público, há outras? Temos outras. Temos outras. Incriminam? Temos outras. O processo está recheado de imagens. Tem alguma imagem que mostre os dois no quiosque? Não. O quiosque, ele não era guarnecido por câmeras de vigilância. Tá? As imagens mostram a vítima se dirigindo ao local, momentos após, o réu se dirigindo ao local. 1 minuto depois, o réu sai do local. Ele fica 1 minuto lá dentro junto. Eles coabitam 1 minuto. 1 minuto foi o que durou essa cena do crime em si, de homicídio. Tá? Então foi muito rápido. Não há tempo de briga, não há tempo de discussão. Não existe um duelo ali. Não. Como que o senhor vê a fala da defesa do suspeito, né? Agora ele já não é mais suspeito, ele é denunciado, ele é processado. Né? Que diz que havia um ninho de passarinho e posteriormente fez de aranha na câmera, sendo que nós podemos ver a imagem da câmera nitidamente. Como que o senhor vê isso, essa desculpa ou essa defesa, né? Nesse sentido? A senhora perguntou e respondeu. Dá pra ver, né? Isso, né? A senhora perguntou e respondeu, né? Já está na Bíblia, né? Tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Promotor, essas imagens podem ser divulgadas? A partir de agora, como elas estão no processo, né, e o processo é público, a magistrada que tem a direção do processo, ela que dirige o processo, se ela franquear a imprensa, totalmente Quem possível. é a magistrada, doutor? Doutora Jaqueline Bergman, que é a juíza do Tribunal do Júri da nossa comarca, porque isso aqui, como se trata de homicídio, é processo de júri. Quizá nós teremos na sequência um júri sobre este fato. Tá? Se a ação for recebida, se o recebimento for mantido pelo tribunal, se depois houver a pronúncia, ou seja, a decisão do judiciário levando a júri, nós teremos um júri que é, como eu disse antes, reportando a um caso muito parecido e análogo do caso do goleiro Bruno, onde houve o recebimento da denúncia, eles foram presos preventivamente, responderam presos ao processo, que é o que eu estou pedindo aqui também, né, para o Carlos, e foram levados a júri e condenados. E pela denúncia que o senhor fez, o senhor acredita que os elementos são fortes para... Muito fortes, muito fortes, muito fortes. O abalo que essa família está sofrendo, né, o abalo de toda a comunidade, a presença de vocês aqui hoje denota que esse caso não é um caso comum, não é um caso qualquer. A sensação, com todo respeito, cada cabeça é uma sentença, eu tenho muito respeito ao nosso Tribunal de Justiça, mas quando o Tribunal de Justiça manda soltar o réu 5 dias depois de ele ser preso, por ordem da magistrada do caso, do processo, né, ele ficaria 30 dias preso, prorrogável esse prazo por outros 30.
quando 5 dias depois o Tribunal de Justiça manda soltar, a sensação que deu, não em mim, ou não só em mim, não só para a dona Adriane, não só para o Vinícius, tá? Mas para toda a comunidade, eu tenho certeza, para toda a sociedade, de injustiça, o gosto ruim na boca que deu em todo mundo, com aquela soltura e com aquelas imagens, porque aí eu divulguei as imagens. Porque eu comecei a ouvir na imprensa, né, lógico, a defesa falando, tu vê, se soltou é porque não tem nada. Aí eu resolvi soltar as imagens. Não falei nada, só soltei as imagens. Se não tem nada, cada um tira as suas conclusões. Né? A sensação, basta ver as redes sociais, basta ver o tipo de afirmação. Se fosse ladrão de galinha, estava preso. Se fosse não sei o que, estava preso. Agora, é alguém da sociedade, é alguém com condições financeiras, é alguém bem articulado, aí sai solto. Então, assim, tem muito elemento aqui para prisão preventiva. Na opinião desse promotor, que já tem quase 20 anos de carreira, que é filho de promotor de justiça, que está cheio de cicatriz de batalha já, tem muita coisa aqui para prender esse homem. Quais os prazos para que a justiça se manifeste com relação ao seu pedido de prisão preventiva? E acolhimento da denúncia? Como o réu ele está solto, os prazos eles são mais dilatados. Tá? Provavelmente essa denúncia, até porque o caso é emblemático, a doutora Jaqueline não vai ficar com ele fazendo muito mistério. Ela vai analisar isso, que vai ser a ordem do dia, imagino. Tá? Eu imagino que essa semana ainda nós tenhamos a decisão dela sobre o recebimento ou não da denúncia. Eu acredito, como o pedido de prisão preventiva já está junto com a denúncia, que ela, nessa decisão, já se manifeste também sobre a prisão preventiva. Ele sendo preso, aí os prazos começam a ficar mais curtos, porque a lei determina que o processo de réu preso, o processo ele tem que tramitar mais rapidamente. Aí a gente começa a falar, e é tudo que eu acho que eu quero, nós queremos, todos queremos, que esse processo ele tenha um deslinde. Nós queremos ter uma solução. Eu dizia, eu imagino a situação da família que até hoje não tem uma resposta para isso. A sociedade que não tem uma resposta para isso. Né? Eu acabei fazendo a denúncia com o inquérito nem concluído ainda. O inquérito não está pronto, gente. Mas eu já tenho tantos elementos ali dentro que eu digo, eu preciso dar uma resposta para a sociedade, eu preciso dar uma resposta para a comunidade, eu preciso dar uma resposta para essa família. Né? Então, assim, o que eu tinha avançado com o delegado de polícia anterior, o Dr. Guilherme, é que ele, até o final de fevereiro, me entregaria o inquérito concluído. Né? Acabou que o Dr. Guilherme recebeu um convite para assumir um cargo político lá no estado do qual ele que é o estado de origem dele, trocou o delegado, e nesse meio tempo a coisa se perdeu um pouco. Né? O prazo que ele não foi cumprido, até porque não foi avançado com o novo delegado. Dia 1º de abril, o inquérito, do jeito que estava, chegou para o Ministério Público. Mas, olhando aquilo ali, eu digo que tem tanta coisa aqui já, que claro que se vier uma perícia nova com algum resultado positivo, ótimo. Se vier mais alguma testemunha que possa contribuir, ótimo. Mas, só com o que eu tenho aqui, deixa eu ver, mas eu acho que eu rolei 13 testemunhas. 13 testemunhas. É muita coisa, gente. Já tem muita coisa. Doutor, muito se falou depois da soltura do hoje denunciado, que era vizinho do Jacir Rodrigues, que a Polícia Civil, os órgãos de segurança pública haviam feito um grande teatro naquela oportunidade, se não me falha a memória, foi dia 23 de janeiro, quando inclusive ele foi preso em Capão da Canoa, no litoral norte. Isso reforça o excelente trabalho desenvolvido por todos os órgãos de segurança pública e especialmente pela Polícia Civil, através, naquela oportunidade, do delegado Guilherme Pacífico e agora do Marodinho. Eu concordo com a tua afirmativa. Tá? É uma pergunta, mas é quase uma afirmação. Concordo contigo. O trabalho que a Polícia Civil, com todas as dificuldades que tem, aqui não a gente não está falando de uma delegacia de polícia da capital, né? Vamos lembrar disso. Nós estamos falando de uma pequena delegacia de polícia, com um servidor só lotado, uma inspetora de polícia, Alessandro, tá? Delegado de polícia é substituto, vem sempre de outro local, tá? E sim, eu dizia para a família antes,
dentro do que possui de elementos, né, do que possui de estrutura, fez um excelente trabalho. Um excelente trabalho. A prisão temporária do hoje denunciado, do hoje acusado, foi muito justa, foi muito necessária naquele momento. Tá? Porque pela interceptação de telefone que a polícia fez naquele momento, se percebeu que ele tentava manobrar peças da investigação. Que ao contrário de contribuir, ele estava tentando destruir a investigação. Foi necessário sim. Tá? E essa denúncia, não tenha dúvida, confirma isso, o excelente trabalho que foi feito pela polícia. Tá? Não se tratou de nenhum teatro. Né? E pelo contrário, no meu entender, a injustiça, ela ficou com a soltura dele, naquele momento, pelo Tribunal de Justiça. Porque ele deveria ter sido mantido preso. Nós teríamos daí todos os prazos mais exíguos. Quem sabe essa denúncia aqui já tivesse sido ofertada e recebida há mais tempo, e nós já teríamos esse processo bem adiantado, se a prisão temporária tivesse sido mantida. Familiares do denunciado tinham conhecimento desse crime que ele possivelmente tenha praticado? Olha, aí seriam conjecturas. Tá? Eu aqui vou falar, vou me reportar aos fatos, né? Aquilo que eu tenho prova. O que eu posso te dizer é que familiares, no primeiro momento, deram um depoimento e no segundo momento o modificaram. Isso é um fato. No primeiro momento falaram coisas que contradiziam a fala do então investigado, e no segundo momento voltaram ao inquérito e deram depoimentos que aí fechavam com o que ele dizia. Por que fizeram isso? Aí fica a conclusão de cada um. Eu tenho a minha conclusão, mas eu não vou externalizar porque seria uma conjectura. O depoimento dele não foi aberto à imprensa, né? Deve estar no inquérito, enfim. O que ele disse em relação? Ele tem várias explicações. Ele nega, né? Negativa de autoria é a tese dele é negativa de autoria. Tá? Então, para cada fato, para cada cena aquela que foi filmada, ele tem uma explicação, seja do passarinho, seja, né, subiu no telhado da casa para contemplar a pintura. Então ele vai dando várias explicações, até mesmo de como ele ficou sabendo do desaparecimento do Jacir, né? Ele dá uma explicação, que foi pro fulano de tal, depois fulano de tal vem e diz, olha, eu não falei para ele isso. Né? Então, assim, há várias contradições. Basicamente ele nega e tem uma explicação para cada cena, para cada fato da acusação. Tá? Explicações, por vezes, acho que até foi tu que perguntou antes, né? Da câmera, dos passarinhos e tal, explicações por vezes até ridículas, difíceis de serem mantidas frente às imagens que se tem, tá? E explicações que não batem com a outra ponta, né? Porque se ele recebeu a informação do desaparecimento de Jacir de fulano, então fulano tem que dizer que disse isso, e o fulano não diz. Então, há várias contradições. Tá? Especificamente a parte em que ele vai até o quiosque. Ele diz que ele não teve contato com a vítima. Sendo que as imagens mostram que a vítima entrou e não saiu. Aliás, nunca saiu. Porque as câmeras foram voltadas para cima depois, então a gente não sabe, né, ela não saiu nem com vida, né, e nem se sabe como ela saiu de lá. Né, exatamente porque as câmeras foram, por ele, modificadas, as câmeras que batiam, que miravam para o quiosque foram modificadas. E o senhor colocou que ele, como vizinho próximo, ele jamais se enganjou com as pessoas para ajudar. Em nenhum momento. A Polícia Civil, ela narra isso, né? Tanto a Alessandra quanto o delegado Pacífico narram isso, que ele não auxiliou em nenhum momento e, pelo contrário, ele em algum momento prejudicou a investigação, né? Porque foi o único ali que zerou a sua gravação de vídeo, né? A particular dele estava zerada. No dia seguinte, quando a polícia foi pedir, já não tinha mais. Então, assim, ele prejudicou as investigações. Né? Em nenhum momento se mostrou solícito, quanto que a comunidade toda procurava saber o que tinha acontecido, ele se manteve né, com uma postura bastante indiferente, né, em relação à investigação. Um detalhe importante, né, e interessante só, que eu reportei antes para a família, o depoimento dele foi gravado, né, foi filmado na polícia. E eu digo, pela experiência que eu tenho, vou repetir, eu tenho quase 20 anos de Ministério Público, certo?
A gente, digo sempre isso para os meus alunos, tenho mais de 10 anos como professor universitário. Só do jeito que a pessoa entra na roda de audiência, do jeito que ele caminha, do jeito que ele olha, do jeito que ele encara, tu já sabe se ele vai mentir ou não. Nós temos técnicas para isso, né? E o tempo vai nos ensinando isso. Então, é interessante no depoimento dele, está filmado. Primeira pergunta que o delegado Pacífico faz para ele você matou Jacir Potrick? E ele diz, não. A linguagem corporal falando uma coisa e a fala falando outra. Sim, desculpa, obrigado, tá? Então, assim, são coisas assim que são, que falam muito alto, né? A partir do momento que a gente não tem um corpo, não tem um exame de corpo de delito, nós nos agarramos em outros elementos de prova, né? Para formarmos a nossa convicção. Mostrou-se uma pessoa fria? Muito. Muito. O crime teria sido planejado amplamente antes desse... Eu não acredito. Se eu acreditasse em premeditação, mais do que não acreditar, eu não tenho provas disso. Por isso não fiz constar na denúncia. Se eu tivesse algum elemento de prova de premeditação, seria mais uma qualificadora. Então ele seria denunciado por um homicídio 4 vezes qualificado. Tá? Como eu não tenho esse elemento de prova, eu não fiz constar. E eu também não falo sobre, porque seria conjectura. Eu não sei se chegou até o senhor se ele tinha alguma desavença já com o Jacir. Tinha desavença com ele há anos. E mais recentemente, a ponto de não coabitarem o mesmo local. Se um estava na piscina do condomínio, o outro saía, o outro não ia. Se um estava no quiosque do condomínio, o outro não ia. E nesse dia foi. Nesse dia coabitaram. Por pouco tempo, mas coabitaram. Ficaram juntos ali. Eles não se cumprimentavam, eles não se saudavam. Tá? Então existia sim uma animosidade muito grande entre eles. Tá? De uma amizade antes existente, passou por uma coisa muito forte, um sentimento negativo muito forte entre eles. Após essa denúncia entregue agora à juíza e a prisão preventiva, o Ministério Público já se prepara ou acredita que pode ocorrer a mesma situação que antes do habeas corpus? Não tenho dúvida. Isso faz parte do nosso processo penal. Com certeza. Primeiro que a defesa já vai recorrer, se for recebida a denúncia pela juíza, existe recurso para isso, a defesa já vai recorrer. Assim como eu vou recorrer se não for recebido. Tá? Então o tribunal já vai ter que dar a palavra sobre o recebimento ou não da denúncia. E sobre a prisão preventiva não tenha dúvida, né? Se for decretada, a defesa irá se articular, é uma defesa, né, de uma banca de advogados bastante robusta, bastante capaz, bastante conhecida. Não tenha dúvida que vai ser manejado outro habeas corpus, né? E se soltam, como é que isso foi isso? De novo, com muita injustiça, porque eu acho que tem elementos aqui dentro para que ele responda preso a este processo. Tá? Eu faço de novo analogia com o caso do goleiro Bruno, do Bola, do caso de Elise, onde todos responderam presos ao processo, tá? Foram a júri presos e foram condenados e estão cumprindo a pena deles. Tá? Por que lá sim e aqui não? Porque lá não eram pessoas da sociedade, era um goleiro, um jogador de futebol. Olha, eu acho que não pode haver dois pesos e duas medidas. Né? Doutor, em toda a sua carreira, o senhor considera esse um dos crimes aí mais complicados, mais bem... Ele é um dos mais paradigmáticos, eu diria, tá? Ele é um dos mais paradigmáticos, porque ele chama a atenção de todos, né? Pelo fato de ter sido cometido por um vizinho, não vou mais dizer amigo, de um ex-amigo, porque se chegaram ao ponto de conviver num condomínio de casas, né, de construírem suas residências num condomínio comum, é porque em algum momento foram muito amigos, né? Claro, coisas aconteceram na vida deles que os distanciaram, mas ainda eram vizinhos. As famílias se relacionavam, né? Gente, e aí a partir daí o sumiço do corpo, quer dizer, tem requintes aqui de crueldade,
que sim, que transforma esse caso aqui num caso paradigmático, não tenha dúvida. Veja, eu sou um promotor, eu já fiz júri do seco. José Carlos dos Santos, quadrilheiro número 1 do estado na época. Já fiz júri do caso de Mussum aqui, onde o casal e mais uma senhora esquartejaram a vítima viva, a torturaram viva. Vocês lembram disso aí? Quem é da região lembra disso. Esquartejaram viva, né? Foram cortando aos pedacinhos para que ela desse a senha, a vítima desse a senha do cartão de banco, porque o cartão eles já tinham, foram esquartejando. No final, estriparam, arrancaram o coração. Sim, coisas terríveis, né? Mas sem dúvida esse é mais um caso paradigmático, não tenha dúvida, é mais um deles. Nós tem alguma imagem que mostra o denunciado saindo do condomínio após a meia-noite? Não, pelo contrário, o que nós temos é o andar dele pelo celular, tá? Que foi monitorado então, e ele naquele dia, pelo menos com o celular, ele não sai do condomínio. Naquele dia ele não sai do condomínio. Ali é outra contradição dele, que ele diz que ele vai dormir cedo naquela noite. Para a polícia ele diz, eu vou dormir cedo. E nós temos a movimentação dele até a meia-noite, praticamente, com o celular, mandando mensagem de WhatsApp, se mexendo pelo condomínio. Então naquela noite ele não sai do condomínio. O comportamento do denunciado após toda a investigação, como a cidade é pequena, né, comentários, enfim, das pessoas que conhecem ele, por ele ser uma pessoa reservada e passar a se comportar de uma forma diferente, cumprimentando mais as pessoas, andando com a esposa, enfim. Esse tipo de situação também pesou na mudança de comportamento? Não tenha dúvida, isso é ridículo. Isso é ridículo. Tá? Isso aí é tática de defesa, é fazer assim, olha, agora você vira um bom moço na sociedade. Tá? Vire um bom moço, até então você é visto como uma pessoa diferente. Tem vários testemunhos dentro do inquérito falando, não sobre os fatos em si, mas falando dele. E a pessoa que me é pintada dentro do inquérito é bem diferente dessa que hoje está lá em Atagorda. Solícita, sociável, cumprimenta todo mundo e tal. Isso é ridículo, tá? Mas é tática de defesa, né? Fica muito claro para mim, só que é tão ridículo quanto dizer que tinha passarinho na frente da câmera, né? A gente tem que escutar melhor do que ser surdo. Isso, obrigado pela atenção de todos. O que mais precisarem a partir daqui, estou à disposição de vocês. Muito bem, Alessandro. Como é que chegou o som para aí? Nós vamos estar represando aí depois com vocês. Não sei se você pode dar um